Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar aí, né, as operações que nós estamos fazendo aí com os racionais, que é o decimal, a fração, né? Então hoje nós vamos fazer a multiplicação e aí nós vamos olhar um pouquinho. Para me acompanhar, a estreia aqui no Centro de Mídias, professora nova, professora Viviane. Bom dia, pessoal. Estou muito contente de acompanhar a aula com vocês hoje. Eu estou por aqui pelo chat para interagir com vocês. Participem. É isso aí, então, professora nova, participando aqui, né? Participando aí com vocês, acompanhando o que vocês estão dizendo. Então, já vamos começar com a habilidade. Já pode colocar na telinha para eles. Então, nós vamos falar da habilidade 11, né? Do sexto ano, que é resolver, elaborar situações, problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação por meio de estratégias diversas. Então hoje nós vamos apresentar aí essa relação da multiplicação, né? Hoje nós vamos ver aí tanto do decimal quanto da fração da multiplicação e alguns caminhos que é sempre importante, né, Vivi? Sempre importante essa questão da multiplicação e hoje nós vamos explicar a questão da multiplicação com a vírgula. Ai, que ótimo. É um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai tirar de letra. Beleza, então na telinha de vocês nós vamos já começar então, com a ideia da multiplicação. Então, eu vou começar com decimal. Então, vou colocar os mesmos números que nós vimos ontem, só que em vez de uma adição, vou fazer uma multiplicação. Na multiplicação, o resultado vai dar 9,12. Então, se você fizesse lá na calculadora, simples e tal, você encontraria 9,12. Só que eu vou tentar fazer com vocês a ideia de como fazer essa multiplicação com a vírgula. Então você coloca, eu fiz uma tabelinha aí para vocês identificarem, vocês podem até fazer isso no caderno para tentar desenvolver. Então qual que é a ideia? Eu coloquei aqui os dois valores, sem o zero, tá? Eu excluí esses dois últimos zeros, mas vocês poderiam ter colocado. Então eu coloquei 2,4 ou 2,40 e o 3,8 ou 3,80 aí como vocês estão vendo, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar normalmente esquecendo a vírgula. Então, eu vou lá, multiplico o 8 vezes o 4. Então, olha, 8 vezes 4 dá 32. E aí, na regrinha, mantenho o 2, né? E aí, o 3 sobe ali, como vocês estão vendo. Beleza. Aí, eu vou fazer o 8 vezes 2. 8 vezes 2 ali, né? Dá 16. Mais 3, 19. Então, já tem ali o 19. E aí, eu coloquei na coluna bonitinha. Agora, eu vou multiplicar o 3. Então, 3, aí eu coloco, esqueci, né? Geralmente, eu aprendi assim, né? Não sei se você aprendeu assim, Vivi. Eu coloco um sinal de mais. Geralmente, no número, quando eu estou fazendo a próxima casa, no caso, a dezena. Não sei se você fez assim, se você fazia. Geralmente, eu ponho esse sinal de mais. Tem gente que põe 0, né? Então, eu ponho esse símbolo de mais. Beleza. Aí, eu vou lá. 3 vezes 4, 12. Então, fica o 2, vai lá, sobe o 1, né? Lembrando que esse 1 que subiu aqui é da multiplicação que eu vou fazer agora com 3 com 2. Então, eu faço 3 vezes 2 aqui, 6, mais esse 1 aqui, eu encontro 7. Então, eu só multipliquei aí, coloquei os valores. Aí, eu vou fazer a adição. O que eu vou fazer a adição? Normalmente, aí, no que está nas colunas, você faz a adição normalmente. Então, vamos lá, eu tenho 2 aqui e nada, eu vou dar 2 aqui. Então, vocês vão observar aí, vai ter 2. Aí eu tenho 9 mais 2, né, como nós fizemos, dá 11, vai 1, né? 7 mais 1, 8, mais 1, 9. Beleza, até aí ok. E a vírgula? Geralmente a vírgula aparece aqui no final, onde vocês estão vendo. Ó, ela está bem aqui no finalzinho. O que você tem que fazer? Você vai ter que contar o número de casas decimais. Ou seja, quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então, quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Eu tenho 2. Então, o que eu vou andar? Eu vou andar para a esquerda, 2 casas onde vocês estão vendo a vírgula. Por isso, eu encontro 9,12. Beleza, né, Vivi? Tranquilo. Tranquilo. Só vou fazer um adendo aqui, que você me perguntou se coloco mais, né? A gente coloca o mais, mas a gente pula essa casa para dizer que a gente já utilizou a casa das unidades. E vamos começar com a casa das dezenas, né, se a gente não considerar a vírgula. Isso, e se você fosse fazer mais uma casa, você pularia 2 para começar a centena. Na verdade, é esse o motivo. Eu aprendi quando eu já estava mais velha também. Quando eu estava na escola, eu aprendi colocando mais também. Então, essa é a ideia. Então, é assim mais ou menos que vai acontecer. Por isso que eu estou multiplicando a unidade, a dezena e assim por diante. A vírgula,
vou pedir muito esse cuidado. Tomem cuidado com essa questão da vírgula, né? Que é contar ali as casas decimais, que nem eu fiz no finalzinho, contando essas duas casas e andando ela, beleza? Então, lembrando, né, matemática é sempre prática, pratiquem, né? Tentem executar. Vai lá depois na calculadora para ver se está certo ou não, e aí é um caminho de você ver se está certo ou não o resultado que você fez, beleza? Vamos tentar a fração. A fração que vai aparecer aí para vocês, então eu vou multiplicar dois números aí, no caso, meio e 1/3. Então eu tenho 1/2 e 1/3 eu quero multiplicar. A fração é muito mais simples. A fração é o seguinte, é como se você multiplicasse na linha do caderno. Então você tem lá o caderno, 1/2 e 1/3, você vai multiplicar na linha do caderno. Simples. Multiplica o 1 pelo 1 e o 2 pelo 3. Simples, a linha, né? Multiplicando aqui, ó, na sequência, bonitinha. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. A fração, ó, é muito mais simples a multiplicação, né? Então, acredito que a fração aí seja talvez também um caminho para você executar, de você fazer talvez até mais rápido, né? É rapidinho. Multiplicar é mais fácil. Beleza, então vamos tentar uma atividade. Nessa atividade nós vamos fazer algumas operações, né? Nós vamos fazer a relação aí que vocês vão encontrar. Lembrando que nós estamos utilizando o caderno do Aprender Sempre, lá na página 86 é essa atividade. Então na atividade 1 está assim, ó. Um determinado time de futebol já realizou 4/5 do total de partidas de um campeonato. Então ele foi lá, ele realizou 4/5 do total. Esse mesmo time perdeu 1/3 dessas partidas. Qual a fração que representa a quantidade de jogos que no caso, essa equipe perdeu? Então vamos lá de novo. Ó. Um determinado time de futebol já realizou 4/5 do total de partidas. Então o todo aí, né? Do todo ele realizou 4/5. Então pensa no número, ele realizou ali 4 das 5 partidas, digamos assim, por exemplo. E aí ele perdeu 1/3. Aí a pergunta, qual a fração que representa a quantidade de jogos, no caso, que essa equipe perdeu? Beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Vamos voltando aqui. Primeiro eu vou mandar uns abraços, tem os professores participando. Vou mandar, primeiramente, abraço para os professores que estão me acompanhando de lá da minha antiga escola, do Taboão da Serra. Também tem o pessoal aqui de Indaiatuba, de Itapevi, São Carlos, Santos, Santo André, todo mundo participando. E a resposta que mais apareceu aqui foram 4/5. De Fernandópolis, estão dizendo, um aluno lá do 7º ano de Fernandópolis. Alunos do professor Alessandra também estão dizendo 4/5. Gabi, da professora Roseli, está dizendo 4/5. Ela é lá de Pirassununga. Bom, é isso. Beleza. Antes eu queria colocar aqui o professor Maxwell. Olha, gostaria muito de agradecer a todos os professores, principalmente a participação. Gostei muito da ideia que vocês dão, eu não pensei nisso. Ó. Ele falou assim também, que é o que eu vou explicar aí para vocês, tá, alunos? Colocou assim, a multiplicação de fração, utilizamos o termo corpo a corpo. Gostei da ideia, é literalmente essa, é você multiplicar na mesma linha, né, o corpo a corpo, né, você tem na relação 1 a 1, né, digamos assim, o que marca aquele. Pensa lá no futebol, no corpo a corpo, um que marca um. Gostei muito da ideia, obrigado, viu? Então vamos tentar resolver esse exercício? Tentar pensar no seguinte caso aí, né? O que eu estou falando em relação ao quê? Então, na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que eu queria chegar nisso aqui, ó. 4/5 de 1/3, né? 4/5 de 1/3. Por quê? Ele fala assim, ó, esse time de futebol, né, ele perdeu 1/3 dessas partidas. Quais partidas ele perdeu, então? Dessas partidas, quais? Dessas aqui, ó, que ele disputou. Das partidas, no caso aí, dos 4/5. Então, eu tenho 4/5, no caso, 1/3, né? Então, 4/5 de 1/3. Eu tenho que localizar esse 1/3 aí dentro desses 4/5. Toda vez que eu tenho esse D, geralmente na matemática, nós temos aqui, ó, uma multiplicação. Toda vez, então, eu tenho alguma coisa, D alguma coisa, eu estou multiplicando, né? Então, eu estou executando uma multiplicação. Então, vamos lá, aqui simples, né? No corpo a corpo, que o professor falou, ó, 4 vezes 1 e 5 vezes 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3 aqui, ó, 15. 4/15, né? 4/15 é a resposta correta, né? É a resolução que eu consigo localizar. Tranquilo, né? Tranquilo. Tem um recado aqui do professor pedindo para deixar maior a página do exercício, porque não estão conseguindo beleza. ver. Tá lá na página 86, tá? Ó, só para vocês identificarem. Tá lá na página 86, se vocês observarem. Então, essa atividade eu peguei ali na página 86 do caderno do Aprender Sempre, beleza? Então, vamos tentar uma próxima. Nessa próxima atividade aí que nós vamos observar, aí vai aparecer, então, a questão do número com a vírgula. Dentro do material, eu não encontrei um exercício tão, assim, mais simples o possível para eu conseguir executar. Então, esse daí fui eu que criei, tá? Então, eu que montei essa atividade. Então, eu quero que vocês deem uma olhada que fui eu que criei. Tentem fazer no caderno, tá? Tentem fazer no caderno de vocês. Vocês podem rever no repositório essa atividade. Então, se você não conseguir copiar o texto, não tem problema. Anota só a resolução, depois dá uma olhada lá no repositório, você consegue anotar, beleza? Vamos tentar então nessa atividade 2, que é assim, ó. Caio foi ao mercado e comprou 2,5 kg de carne, ou 2,5 kg. Aí é geralmente a forma com que a gente fala essa questão aí dessa massa, né, do quilograma. Se o quilo de carne custa R$ 23,50, quanto foi essa compra, né? Então, quanto ele gastou? Se ele comprou 2,5 kg e custava R$ 23,50. Uma questão normal do nosso dia a dia, beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Opa, e o abraço agora vai para os alunos da professora Cirlei, lá de Guarulhos, a professora Sônia, também, um beijo, o pessoal do PEI Esmeralda, Votuperanga, alunos do professor Anderson, e agora as respostas, eles estão dizendo R$ 58,75. Boa. Só antes eu queria reforçar, acho que a ideia, talvez, do exercício anterior não tenha ficado tão clara. Eu queria colocar aqui, professora... Professora, cadê aqui? Professora Sandra, professor Valdir também colocando, professor João da escola Antônio Florencio colocando. Pode colocar na telinha para eles, diretor? Todo mundo estava comentando, né? Acho que seria melhor, talvez, entender, a conta vai ser a mesma. Talvez entender que 1/3, no caso aqui, né? Vou até apagar aqui, mais fácil aqui escrever. Então, eu tenho 1/3 de 4 quintos, vai ficar na mesma ideia, né? 1/3 vezes 4 quintos aqui, e aí eu teria 4 sobre 15. Então, acho que essa ideia aqui, ao contrário, seria o melhor, tá? Então, só comentando aí, obrigado pela anotação, acho que essa ideia seria mais fácil vocês identificarem. Então, 1/3 de 4 quintos aí, talvez seja o melhor caminho, mas a resolução, aí o resultado seria o mesmo. Para esse outro exercício, vamos fazer a resolução? Então, na telinha vai aparecer para vocês, que é o seguinte. Então, a ideia, né, a multiplicação, como vocês fizeram aí, 2,5 kg ou 2,5 multiplica os 23,50 ou 23,5 aí também. Resultado, 58,75. Então, essa compra ficou nesse valor. Mas como fazer essa operação? Como executar? Vou fazer aqui a tabelinha bonitinho, passo a passo de novo, né? Então, eu vou colocar ali os valores. 23,50 em cima e 2,50 aí nessa linha de baixo na multiplicação. Então, de novo, o 5 que multiplica o 5 dá 25. Então, aqui, ó, fiz 5 vezes 5 e encontrei 25. Beleza. Aí fica o 5, sobe o 2, né? Aí eu multiplico o 5. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Fica o 7, sobe o 1, assim? 5 vezes 2, 10, mais 1, 11, aí eu coloquei o 11 ali bonitinho. Aí, de novo, né, aí eu sumi com os valores só para ficar mais fácil, ponho mais, ou 0 aí no caso, porque eu vou multiplicar agora, no caso, outro valor, né, eu vou multiplicar outra casa. Então, eu tenho 2 vezes 5, 10, fica o 0, sobe 1 ali bonitinho. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E 2 vezes 2 por último ali, 4 bonitinho. Soma, só somar as colunas bonitinho, como vocês estão vendo aí, ó. 5 e esse mais aqui, ó, que seria o 0, dá 5. 7 mais 0 dá 7. 7 mais 1 dá 8. E 4 mais 1 ali, ó, dá 5. Beleza? Então, aí eu já consegui fechar o valor inteiro. Lembrando que a vírgula está sempre aqui no final, ó. A vírgula está sempre no final. O que você vai fazer? Você vai identificar o número de casas que tem depois da vírgula. Nesse caso aí eu tenho 2. Então, você vai estar lá com a vírgula, anda 2 casas. Por isso, 58,75. Tranquilo, né? Isso mesmo. Beleza? Então, tá essa ideia, né? Esse é o contexto, essa é a forma com que geralmente, pelo menos eu aprendi. Aí se vocês tiverem outro modelo de executar, foi o jeito que eu consegui aprender e fazer. Então, tentem esse modelo, se vocês conseguirem outro aí. Geralmente essas contas aí tem que fazer no papel. Então, 7º ano, por favor, vá lá no papel bonitinho, tentem executar, beleza? Eu vou deixar uma próxima atividade aí com vocês. Essa dá na página 86, tá? Ela é bem rapidinha e eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. É assim, ó. Um computador infectado por um vírus perde a cada hora 1/4 de memória do que perdeu da hora anterior. No caso aí, qual foi a perda de memória desse computador infectado na 3ª hora? 2 minutinhos, a gente já retorna com a resolução.
Olá, então, agora a gente está tendo bastante divergência com respostas, tem bastante pessoas dizendo 3/4, mas o professor Alexandre falou 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Tem gente que está dizendo 3/12. E aí, hein? Boa, é isso mesmo. Antes eu gostaria, Ana Paula, acredito que foi a professora. Professora, essa apresentação que eu fiz aí no PowerPoint para vocês é uma apresentação do PowerPoint mesmo. Eu montei lá, tem toda a forma, no próprio PowerPoint eu fiz essa animação, tá? Deu trabalho, eu espero que vocês tenham gostado e ó, dá um joinha depois aí nesse vídeo, porque deu trabalho, hein? Vamos tentar resolver essa atividade aí, ó, na atividade lá da página 86. O problema dessa atividade é entender o exercício. Então, na resolução, você tem que pensar assim, ó. Eu tenho 1/4, pode pôr na telinha? Então, eu tenho 1/4 de 1 inteiro, que é a memória inteira dele ali, né? Então, 1/4 vezes 1, o 1, no caso aqui, ó, 1/4 vezes 1 sobre 1. Então, 1 vezes 1, 4 vezes 1, 4 aqui. Então, nessa 1 hora aí, você perderia 1/4 dessa memória. Beleza. E na segunda? Na segunda, você tem que fazer da memória anterior. A memória anterior é essa, ó. Então, 1/4 da memória anterior aqui, ó. 1/4 da memória anterior. Então, de novo, 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. E na terceira hora? Da memória anterior aqui, ó, de novo. Então, eu venho 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 4 vezes 16, 1 sobre 64. Então, essa ideia aí, né, 1 sobre... Vou deixar para vocês, quem quiser tirar esse print aí na resolução, pode tirar o print aí da telinha. Então, 1 sobre 64 é a resolução aí, é o contexto. Obrigado, Vivi. Muito obrigada pessoal, e até a próxima. Foi um prazer aqui a companhia de vocês. Beleza, antes eu vou pedir para coloquem lá a avaliação da tela. Então, avaliem nossa aula, se vocês gostaram da apresentação, o que vocês acharam ou não, o que dá para melhorar, coloquem sugestões. Obrigado, 7º ano. Obrigado, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau.